Pesquisa qualitativa no contexto da educação no Brasil. Resumo. Neste artigo foi feito, a partir dos dados historiográficos, uma investigação sobre o tema pesquisa no contexto de educação brasileira. Para a realização deste trabalho empírico-bibliográfico, perpassou-se pelos textos publicados que versam sobre o início da pesquisa em educação no Brasil e das reflexões sobre metodologias das pesquisas qualitativas nos trabalhos acadêmicos. O texto destaca que o dispositivo entrevista individual ou em grupo, como instrumento para contribuir achados de campo, é uma ferramenta apropriada para compreender os dizeres dos entrevistados no processo da criação do objeto da investigação pedagógica em educação. Considerações iniciais. O debate metodológico qualitativo tem acompanhado as pesquisas em diversos campos, de forma que diferentes posições têm sido assumidas pelos investigadores em educação, diversificando entre aceitação, negação ou até mesmo meio termo entre o que se convencionou chamar de debate qualitativo-quantitativo, além de outras terminologias. Na pesquisa acadêmica, o pesquisador depara-se constantemente com a necessidade de conhecer e distinguir sobre o caminho a percorrer a fim de elaborar de que forma transformar o fenômeno de investigação em um objeto de pesquisa. Ao enfocar a fundamentação metodológica e o instrumento técnico ou ferramenta, este artigo discute o desenvolvimento e a consolidação da pesquisa científica no contexto da educação brasileira. Descreve de forma introdutória os métodos qualitativos nas pesquisas e, por fim, apresenta a entrevista como um mecanismo pertinente para se dar lugar à palavra ao outro a fim de se construir dados em pesquisa de campo. Consolidação das pesquisas em educação no Brasil. Citação. Do ponto de vista metodológico, a melhor maneira para se captar a realidade é aquela que possibilita ao pesquisador colocar-se no papel do outro, vendo o mundo pela visão dos pesquisados. Arilda Smith Godoy. A pesquisa em educação no Brasil, nos seus fundamentos teóricos e metodológicos, perpassou por diversos ciclos históricos, em linhas gerais, buscando identificar fatores que proporcionaram o seu desenvolvimento, destacando-se dois aspectos fundamentais. Primeiramente, efeitos das influências das pesquisas iniciadas em ciências sociais e humanas em diversos países, e, posteriormente, expansões das pós-graduações a fim de qualificar e investir na formação dos profissionais e da necessidade de investir em recursos de fontes financiadoras. A produção de pesquisa de modo mais regular data do final dos anos de 1930, com a criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, INEP, em 1938, hoje denominado Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O INEP, com o seu desdobramento no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, CBPE, e nos centros regionais em alguns estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Minas Gerais, constituiu-se em foco produtor e irradiador de métodos e técnicas de investigação científica em educação, inclusive os de natureza experimental. Esses órgãos proporcionaram espaço específico de produção e de estímulo sistemático em educação. Veiga, 2007, página 303, 304. Segundo Gatt, 1983, página 3. Até então, os estudos em educação se expressavam apenas pelo trabalho isolado de alguns professores da área. No mesmo período, consolidavam-se algumas escolas normais de alto nível, que se tornam a fonte de recursos humanos especializados em educação, sob diferentes ângulos de formação, e despontam os cursos de pedagogia nas faculdades de filosofia. Com a implantação desses institutos, intensificaram-se os trabalhos de formação de pessoal dos Centros Brasileiros e Regionais de Pesquisa em Educação, proporcionando o surgimento das primeiras tentativas de publicação sistemática de trabalhos especializados na área. Com o início, na década de 1940, das publicações da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, RBPE e INEP, e na década de 1950, com as séries Monografias, Estudos, Documentos, Pesquisas e Planejamento, entre outras, todas no âmbito do CBPE ou dos CRPS. Historicamente, configurou-se a produção do pensamento pedagógico especificamente a partir da realidade do sistema educacional brasileiro. Gatt, 1983, página 3 e 4. Fora do sistema INEP, CBPE, CRPS,
Também despontam algumas revistas, como a Atualidades Pedagógicas da editora Civilização Brasileira, 1950, a Revista Pedagógica da Universidade de São Paulo, 1955, etc. Todos acabando por não ter sequência após alguns anos. Essas instituições, com suas publicações, também contribuíram com a pesquisa em educação, no âmbito teórico-metodológico, pela divulgação e aplicabilidade nas práticas pedagógicas. Na década de 1960, assiste-se à expansão dos quadros das universidades com a emergência de alguns grupos de pesquisa impulsionado pela implementação dos cursos de pós-graduação. Com a consolidação da reforma de 1968, vieram os programas de pós-graduação em educação, stricto sensus, que respondem por alguns dos trabalhos relevantes na área e, somente entre os anos de 1971 e 1972, criaram-se 10 cursos de pós-graduação em educação no sentido estrito e, até 1975, 16 estavam instalados. GAT 1983, página 4. Outro aspecto fundamental a ser demarcado é em relação à intensificação dos incentivos que proporcionaram a formação e qualificação acadêmica nos programas de mestrado e doutorado no exterior, com o retorno e a integração dos professores especializados em trabalhos acadêmicos de ensino e pesquisa. Constatam-se muitas mudanças nas temáticas, nos problemas, nos referentes teóricos, nas abordagens metodológicas e nos contextos de produção de trabalhos científicos. Os temas ampliam-se e se diversificam conforme apontava e assinalava o documento Avaliação em Perspectivas, de 1978, do CNPq, GAT 1983, página 4. Pelo fato de os enfoques se ampliarem e diversificarem, o pensamento educacional brasileiro passa por diversos ciclos ou convergências temáticas e metodológicas. Vários autores começaram a escrever sobre as mudanças e inovações das pesquisas científicas, GAT 1983, página 4. Citando Aparecida Joly Gouveia, 1971-1975, afirma que as pesquisas inicialmente de caráter psicopedagógico, em que a temática abrangia estudos de desenvolvimento psicológico, processo de ensino e instrução na medida de aprendizagem, deslocam-se em meados da década de 50 para as condições educacionais, culturais e tendências de desenvolvimento da sociedade brasileira, e o objeto da atenção passa a ser as relações entre sistema escolar e certos aspectos da sociedade. A partir de meados da década de 60, começa a ganhar fôlego e destaca os estudos de natureza econômica, em que aparece trabalhos sobre a educação como investimento, demanda profissional, formação de recursos humanos, etc. Na década de 1970, aconteceu a ampliação da temática de estudo, como o aprimoramento metodológico, especialmente em alguns setores em diferentes problemas enfocados. Currículos, avaliação de programas, caracterizações de redes e recursos educativos, relação de educação e trabalho, característica de alunos, famílias e ambiente, que promovem nutrição e aprendizagem. Validação e crítica de instrumentos de diagnósticos e avaliação estratégica de ensino, entre outros. GAT 1983, página 4. Segundo a análise de Gouveia, no texto A Pesquisa sobre a Educação no Brasil, de 1970 para cá, feita em diferentes fontes de dados, tais como da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, CBPC, dos projetos financiados pelo INEP e dos estudos publicados em cadernos de pesquisa realizados no período de 1970 a 1976. Constata-se que as pesquisas em educação figuram sobre os relatos de experiências ou tentativas de renovação educacional, com estudos descritivos, Gouveia 1976, páginas 75 a 79, entre outros, sem uma preocupação de controles metodológicos mais sistemáticos. Os relatos das publicações de pesquisa em educação demonstram que foi uma época de grande inquietação, quando grande parte do discurso acadêmico na área educacional se tratava em discursos pró ou contra este ou aquele método de pesquisa, com diferentes técnicas de coleta e análise de dados cujo interesse era cada vez mais crescente pela utilização de método e pesquisa intercomplementares, quantitativo e qualitativo. Gonçalves, 1984, página 55, 62. Entre o final dos anos de 1970 e o início da década de 1980, apareceram trabalhos sobre política educacional, tema até então ausente dos trabalhos de análise institucional e organizacional. GAT, 1983, página 4. Fatores que contribuíram para essa investigação foram a implementação
de 27 programas de pós-graduação em educação, funcionando em 27 instituições de ensino superior, que resultaram na produção de centenas de dissertações e 10 teses de doutorado, concluídas até 1981. Tais investimentos levaram as pesquisas a serem avaliadas constantemente, buscando aprimorar o sujeito e o objeto a serem investigados no contexto histórico-cultural. Como afirmamos na epígrafe, um bom trabalho científico que utiliza a metodologia mais próxima da realidade a ser pesquisada deve ser aquele que propicia ao pesquisador colocar-se no papel do outro, ou seja, compreender a realidade pela visão dos pesquisados, como forma de aproximação entre a vida e o que vai ser investigado. Para isso, ainda um melhor caminho é através da pesquisa qualitativa, com metodologia que vise compreender a questão do humano através da dimensão educacional. Enfoque metodológico de pesquisas qualitativas. Citação. Quando o estudo é de caráter descritivo e o que se busca é o entendimento do fenômeno como um todo, na sua complexidade, é possível que uma análise qualitativa seja a mais indicada. Arilda Smith Godoy. No Brasil, as abordagens de pesquisas qualitativas configuram-se como enfoque metodológico a partir da década de 1970, devido às concepções epistemológicas interpretarem a realidade de forma distorcida nas suas metodologias. Além da preocupação da metodologia em ciências humanas e em educação, chega-se neste caminho percorrido historicamente a avistar a preocupação com o método mais do que com o problema a ser estudado no contexto da educação. As distorções quantitativas são devidas à precariedade das fontes, à manipulação das informações da informação social, à imprecisão das técnicas em excluir certas variáveis para a explicação do fenômeno escolar, por exemplo. Na concepção positivista tradicional, a objetividade é desejada por meio da qualificação, como modo de eliminar as distorções devido à subjetividade do pesquisador. Nesse período, esse modo de ciência passa a receber severas críticas filosóficas, políticas e técnicas. O alvo dessas críticas direcionou-se para a aplicabilidade dos modelos de ciências naturais nas ciências sociais e humanas, cujos princípios teóricos separavam os fatos dos seus contextos históricos culturais. Esse modelo constituiu um marco na prática da pesquisa em educação no Brasil, devido à exigência de outros campos fora da academia, na esfera governamental e técnica, tais como os organismos internacionais, Banco Mundial, BIRD, FMI. Os potenciais financiadores, junto às três dimensões de poder executivo, municipal, estadual e o federal, que instigaram o exercício da investigação como precedência para as ações de intervenção na realidade. Silva, 2009, páginas 63 a 64. Silva, 2009, página 64, afirma: esse procedimento foi modificado ainda na final da década de 1970, especialmente no de 1980, quando os ministérios e os outros organismos públicos que intermediavam a concessão dos recursos passaram a exigir um maior rigor técnico para efeito de liberação das verbas, com critérios mais rígidos para a elaboração de projetos e relatórios com a finalidade de obter uma qualidade técnica de excelência. Segundo Gatti e André, 2011, página 31, na área de avaliação de currículos e programas, pode-se citar uma importante publicação do livro Beyond the Number Game, 1977, editado por David Hamilton, David Hankins, entre outros autores do Reino Unido, em 1972, no qual foram discutidos métodos que não convencionais de avaliação e foram feitas propostas para novos estudos na área. Neste seminário, o texto de Parlett e Hamilton faz uma contundente crítica ao paradigma quantitativo vigente nas pesquisas avaliativas ao propor uma abordagem iluminativa, apoiada nos princípios teóricos socioantropológicos. Para os autores, a pesquisa a ser investigada e os programas deveriam levar em conta as dimensões sociais, culturais e institucionais. Gatti e André, 2011, página 31, de cada sujeito. Segundo Gatti e André,
ao final do seminário, redigiu-se um manifesto em que os participantes resumiram suas inquietações em 3 pontos. 1. Que sejam mais usados dados de observação devidamente válidos, em substituição aos usuais dados de testes. 2. Que haja flexibilidade no design da pesquisa para inclusão de eventos não previstos, ou seja, uso de focalização progressiva em lugar de delineamento pré-estabelecido e fixo. 3. Que os valores e pontos de vista do avaliador sejam revelados no relato de pesquisa. Gattin-André 2011, página 31. Um exemplo do impacto dessas reflexões no Brasil encontra-se nas publicações de 1978 do artigo A Abordagem Etnográfica, uma nova perspectiva na avaliação educacional, de André, 1978, defendendo a pesquisa qualitativa nos estudos em educação. As autoras citam também outra fonte importante para a introdução dos métodos qualitativos em educação com a publicação do livro Explorations in Classroom Observation, organizado por Michael Stubbs e Sarah Delemont, 1976. Faça uma crítica aos estudos em sala de aula que se baseiam em análise de interação e ignoram o contexto espacial e temporal das ocorrências e dos eventos nesse espaço. Gattin-André, 2011, página 31, 32. A alternativa seria fazer estudos a partir de abordagens antropológicas, das quais os acontecimentos de sala de aula só podem ser entendidos no contexto em que ocorrem e são permeados por uma multiplicidade de significados que, por sua vez, fazem parte de um universo cultural que deve ser estudado pelo pesquisador. Gattin-André, 2011, página 32. Propõe-se, para isso, a observação participante, a qual envolve registro de campo, entrevista, fotografias, gravações, entre outras. Segundo Gattin-André, 2011, página 32, ao final dos anos de 1970, Sarah Delamont esteve no Brasil para uma série de seminários na Fundação Carlos Chagas em São Paulo, ocasião em que defendeu o uso da abordagem antropológica na investigação dos problemas escolares. Outro evento importante destacado pelas autoras foi o Seminário de Pesquisas em Educação da Região Sudeste, realizado em Belo Horizonte, 1980. Neste evento, houve uma mesa redonda sobre o tema A Pesquisa Qualitativa e o Estudo da Escola, em que vários pesquisadores tiveram a oportunidade de refletir as possibilidades e os limites no uso de métodos qualitativos. Os textos apresentados nessa mesa por André Campos, entre outros, favorecendo uma forma posterior publicada em revista Caderno de Pesquisa, favorecendo uma divulgação bastante ampla dessas ideias. Segundo Mega, durante os trabalhos preparatórios do 2º Seminário Regional de Pesquisa da Região Sudeste, Belo Horizonte, outubro de 1983, a comissão organizadora da qual ela fazia parte estabeleceu que o encontro devesse ter pelo menos uma vez por dia, uma ocasião de reunião geral dos participantes. Essa reunião diária deveria se fazer sobre a forma de um simpósio que girasse sobre um tema aglutinador de interesse. Luckett, 1984, página 43 e 44. Ao se iniciar a discussão sobre quais seriam esses temas, a proposta sobre a metodologia qualitativa e após consenso e dissenso, chegou-se ao tema proposto. O foco deveria concentrar sobre a pesquisa qualitativa em escola como objeto de estudo metodológico. Para Ludick, 1984, página 44, a realização do simpósio deixou-lhe uma impressão muito viva, a de que a pesquisa em educação está franqueando um período de grande fertilidade, com a incorporação de muitas possibilidades de soluções metodológicas até agora inacessíveis. Esse encontro demarca a saída do bloco monolítico de soluções disponíveis dentro do esquema de pesquisa convencional, em que grande parte dos nossos pesquisadores recebeu sua formação. Ludick, 1984, página 44. No ano de 1983, Marli EDA, de André, publica o artigo do Cadernos de Pesquisa, denominado Texto, Contexto e Significados, algumas questões na análise dos dados qualitativos, em que apresenta reflexões relacionadas à análise de dados qualitativos em literatura educacional. A pesquisa educacional, em boa parte, vai integrar e acompanhar as transformações sociais ocorridas no Brasil, no momento da passagem de um período ditatorial militar para um mais democrático.
As pesquisas, especialmente nas dissertações de mestrado e nas teses de doutorado, passam a ser de grande fonte de produção de conteúdo, cuja hegemonia de tratamento das questões tem base em teorias de inspiração e tendências crítico-reprodutivistas. Para Saviano, 2011, página 292, 393, na década de 1970, na pós-graduação, insurgiram estudos empenhados em fazer a crítica da educação dominante, que foram implementados no Brasil no período do regime militar, com ênfase no modelo técnico-operativo americano e com a ênfase teórica, a partir do modelo europeu. Segundo o autor, fundindo a estrutura organizacional do modelo americano com a densidade teórica resultante das influências europeias, a pós-graduação brasileira acabou por produzir um modelo novo, de certo superior àquele que lhe deram origem. A denominação pedagógica crítico-reprodutivista se justifica nos seguintes termos. Trata-se de uma tendência crítica porque as teorias que a integram postulam que não ser possível compreender a educação senão a partir dos seus condicionantes sociais. Mas é reprodutivista porque suas análises chegam invariavelmente à conclusão de que a função básica da educação é reproduzir as condições sociais vigentes. Saviano, 2011, página 293. Essa perspectiva pedagógica da visão crítico-reprodutivista desempenhou um papel importante em 1970, pelo fato de que essas teorias se concentravam na crítica à educação vigente, não apresentando alternativas, isto é, não propondo uma nova maneira de lidar com as escolas. Saviano, 2011, página 397. Segundo Gatti André, 2011, ainda na fase da apropriação dos métodos qualitativos com a pesquisa em educação, em 1983, o pioneiro das abordagens qualitativas em educação, Robert Stake, pesquisador e coordenador do CIRSE, Center of Instructional Research and Curricular Evaluation, localizado na Universidade de Illinois, em Urbana, nos Estados Unidos, realizou reflexões em várias instituições brasileiras, como na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, o que possibilitou uma ampla discussão do potencial das abordagens qualitativas em educação. Gatti André, 2011, página 32. Nesse mesmo ano, o INEP-MEC promoveu um seminário para refletir sobre outros processos de se fazer pesquisa em educação, denominado pesquisa participante, cujos textos dos pesquisadores e professores, nome de alguns pesquisadores e professores, foram publicados em aberto, 1984. Nesse seminário, a pesquisadora mexicana Justa, 1984, página 37 e 45, afirmou que o seu campo de trabalho não é o da pesquisa participativa, mas o interesse pela teoria da educação em pesquisa empírica relacionou-a com o interesse teórico. Os atores principais da sua reflexão são os referenciais teóricos de que se compreende por pesquisa, participação e política. Esse modelo de fazer pesquisa deve se pautar em análises que rompam com os modelos dominantes de interpretação, buscando um novo tipo de conhecimento sobre a realidade da problemática escolar, para conhecê-la e transformá-la. Tais iniciativas comprovam que, para compreender e interpretar as questões dos problemas da área da educação, torna-se necessário recorrer a diferentes enfoques entre as múltiplas disciplinas e campos teóricos. Ganha força a propagação de metodologias e técnicas de estudo de tipos etnográficos, estudos de caso, pesquisa-ação, análise de discurso e narrativas, estudos de memória, história da vida e história oral. Portanto, no início dos anos de 1980, ao lado de uma descrença nas soluções técnicas para resolver os problemas da educação brasileira, tais estudos fazem mudar o período de pesquisa educacional, proporcionando reflexões mais críticas. Busca-se não mais exclusivamente a psicologia ou a sociologia, mas a antropologia, a história, a linguística, a filosofia. André, 2011, página 53 e 54. Segundo Marlene André, 2001, página 54, nas duas últimas décadas assistiu-se a uma mudança no contexto de produção dos trabalhos de pesquisa. Se nas décadas de 1960 a 70 o interesse se localizava nas situações controladas de experimentação do tipo laboratorial,
nas décadas de 1980 e 1990, o exame de situações reais do cotidiano da escola e da sala de aula é que constituiu uma das principais preocupações do pesquisador. Se o papel do pesquisador era, sobremaneira, o de sujeito fora nos últimos 10 anos, tem havido uma grande valorização do olhar de dentro, fazendo surgir muitos trabalhos em que se analisa a experiência do próprio pesquisador em que este desenvolve a pesquisa com a colaboração dos participantes. Esse momento da história da pesquisa qualitativa no contexto da educação brasileira, na busca da credibilidade e da garantia de rigor, gerou a necessidade de se refletir sobre a produção do conhecimento que levasse em conta as múltiplas variáveis influências externas e internas da própria realidade focada. O uso do método qualitativo gerou diversas contribuições ao avanço do saber na dinâmica do processo educacional e na sua estrutura como um todo. Reconfigura a compreensão da aprendizagem das relações internas e externas nas instâncias institucionais, da compreensão histórico-cultural, das exigências de uma educação mais digna para todos e da compreensão da importância da instituição escolar no processo de humanização. Gatti André, 2011, página 34, destacam 4 pontos importantes dessa contribuição. 1. Incorporação entre os pesquisadores em educação de posturas investigativas mais flexíveis e como maior adequação para estudos de processos micro-socio-psicológicos e culturais, permitindo iluminar aspectos e processos que permaneciam ocultados pelos estudos quantitativos. 2. A constatação de que, para compreender e interpretar grande parte das questões e problemas da educação, da área da educação, é preciso recorrer a enfoques multi-intertransdisciplinares e a tratamentos multidimensionais. 3. A tomada do foco sobre os atores em educação, ou seja, os pesquisadores, procuram retratar o ponto de vista dos sujeitos, os personagens envolvidos no processo educativo. 4. A consciência de que a subjetividade intervém no processo de pesquisa e que é preciso tomar medidas para controlá-la. Segundo as pesquisadoras, a pesquisa qualitativa gerou especialmente outros aspectos mais específicos, como com nova conotação. 1. Compreensão mais profunda dos processos de produção do fracasso escolar, um dos grandes problemas da educação brasileira, que passa a ser estudado sob diversos ângulos e com múltiplos enfoques. 2. Compreensão de questões educacionais vinculadas a preconceitos sociais e sociocognitivos de diversas naturezas. Discussão sobre a diversidade e a equidade. 4. Destaque para a importância dos ambientes escolares e comunitários. Gatti André, 2011, página 34. Os avanços da produção científica das pesquisas qualitativas vêm se desvelando de forma diversificada nas pós-graduações, seja em termos de fundamentação teórica epistemológica, reflexões metodológicas, seja em termos de aplicabilidade de procedimentos técnicos para investigar o objeto nas diversas áreas acadêmicas em educação. Entre os exemplos de produção de textos e revistas já citados, podemos acrescentar a produção do Centro de Estudos Educação e Sociedade, que surgiu em março de 1979, em Campinas, Unicamp, São Paulo, com o resultado de atuação de alguns educadores preocupados com a reflexão e a ação ligadas às relações da educação com a sociedade. Em outubro de 1984, Cadernos, SEDES, número 2, apresentou vários artigos cujo tema gerador foi Pesquisa Participante e Educação, outro grupo de pesquisa qualitativa que vem crescendo e publicando diversos textos é o que foi criado pelo professor Joel Martins, da PUC São Paulo, nos anos de 1980, o qual foi identificado com as correntes fenomenológicas que, em 2005, editavam a revista Pesquisa Qualitativa. Acrescenta-se também, nessas últimas décadas, a consolidação dos grupos de pesquisa em sub-áreas acadêmicas educacionais, quer por necessidades institucionais, em razão das avaliações de órgãos de fomento das pesquisas, quer pela maturação própria dos grupos que, durante as décadas anteriores, vinham desenvolvendo trabalhos integrados com interlocuções internas e externas. Descobriram-se, ao final deste período, grupos sólidos de investigação, por exemplo, de alfabetização e linguagem, aprendizagem escolar, formação de professores, ensino e currículo, educação infantil, entre outros. Esses movimentos podem ser acompanhados pelas reuniões anuais de Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, ANPED.
Na atualidade, é pacífico que a produção do conhecimento na área das ciências humanas e sociais não elimina a imbricação entre técnicas qualitativas e quantitativas, e que o valor dos estudos não se mede pela dimensão de uma ou outra abordagem, mas pela concepção que determina a orientação dos resultados e os vínculos estabelecidos com os sujeitos e os problemas investigados. Numa sociedade cada vez mais marcada pelas diferenças culturais, há de se levar em consideração a necessidade de métodos qualitativos para poder evidenciar as diferenças, sobretudo na atualidade, em que as culturas estão sendo forçadas a se submeterem aos interesses econômicos do sistema globalizado e hegemônico. Entrevista como dispositivos de construção de dados. Citação. Todo entrevistador pesquisador deve conduzir a entrevista de maneira adequada e ética, devendo sempre fazer com que a entrevista se limite aos princípios científicos e justifique as suas possibilidades concretas de responder a incertezas, que seja realizado somente quando o conhecimento que se pretende obter não passa a ser adquirido por meio de outros meios. Maria Virgínia Rosa e Marlene Arnold. Ludic e André, 1986, página 25-44, na obra Pesquisa em Educação, Abordagens Qualitativas, no terceiro capítulo, descreve 3 métodos de coleta de dados: a observação, a entrevista e a análise documental. Pergunta-se qual o dispositivo mais adequado para a realização das investigações científicas, levando em conta a especificidade do trabalho de campo, e de que modo esse modelo deve ser aplicado em pesquisas qualitativas. Ao realizar a investigação científica através de métodos qualitativos à luz do enfoque analítico, histórico-cultural, não se investiga em razão de resultados, mas para construir e obter a compreensão do comportamento a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação, correlacionado com o contexto de que fazem parte. Goldman, 1994, página 16. Para os pesquisadores que problematizam a questão metodológica da pesquisa em educação, Ludic e André, 1986, página 34, a vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela nos permite a captação imediata e corrente das informações desejadas, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Esse dispositivo nos permite aprofundar o ponto que buscamos escutar nas entrevistas. No ato da entrevista, o pesquisador realiza correções necessárias, solicitando esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção das informações. Ludic, André, 1986, página 34. Rosa e Arnold, 2008, na obra A Entrevista na Pesquisa Qualitativa, confirma que a entrevista nem sempre foi vista da mesma forma entre pesquisadores para pesquisadores, e nem entre períodos para períodos. Segundo as pesquisadoras referidas, dos primórdios científicos até 1982, os autores seguiam uma linha que prevalecia e a mensuração, as definições operacionais, as variáveis, os testes hipotéticos e as análises estatísticas. Nesta época, a entrevista não se constituía de um instrumento privilegiado de investigação. Após 1982, priorizou-se enfatizar a descrição, a indução e a teoria dos que fundamentavam os estudos das percepções pessoais. Passou-se a designar essa abordagem como sendo a investigação qualitativa. Privilegiou essencialmente a compreensão do comportamento a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. As estratégias mais representativas são observação participante e a entrevista em profundidade. Rosa Arnold, 2008, página 18. Para esse modelo de dispositivo, as questões formuladas previamente para a realização da pesquisa não são recomendadas, mas se orientam para a compreensão dos fenômenos em sua máxima complexidade. Nesse sentido, acreditamos que esse dispositivo proporciona uma consistente contribuição científica da investigação desejada, com fidedignidade e validação, e também para o entrevistador
que a considera conhecedor do mecanismo e do procedimento no seu processo de desenvolvimento em campo. O uso do método entrevista torna-se a estratégia mais adequada para construir os dados descritivos na linguagem do próprio sujeito no ato da mesma. Em investigação científica, todo o contexto do processo é fundamental quando se deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente explicitados. Para Duarte, 2004, página 215, as entrevistas, se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa a sua realidade e levando informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados. A entrevista, na pesquisa qualitativa de cunho histórico-cultural, também é marcada por essa dimensão dos contextos interpretativos em que o sujeito está inserido. Ela não se reduz a uma troca de perguntas e respostas previamente preparadas, mas é concebida como uma produção da linguagem, portanto dialógica. Os sentidos são criados na interlocução e dependem da situação vivenciada, dos horizontes espaciais ocupados pelo pesquisador e pelo entrevistado. As enunciações acontecidas dependem da situação concreta em que elas se realizam, da relação que se estabelece entre os interlocutores, ou seja, depende de com quem se fala. Na entrevista, é o sujeito que se expressa, mas a voz carrega o tom de outras vozes, refletindo a realidade do seu grupo, gênero, etnia, classe, momento histórico e cultural. Seguindo o apontamento de Rosa e Arnold, 2008, página 19 e 20, a entrevista implica microsituação, cuja definição por parte do entrevistador e do entrevistado dependerá de uma série de fatores psicossociais que afetam favorável ou negativamente o processo comunicativo. E macrosituação, contextualização da escola local, social e cultural em que se insere. A complexidade da aplicação de uma entrevista inicia-se, portanto, na análise inicial de todo um contexto externo em que estarão envolvidos inevitavelmente tanto o entrevistado como o tema em estudo. A entrevista é um mecanismo que favorece a aproximação do sujeito para recolher, de modo discursivo, o que ele pensa sobre um determinado fato. Ao falar sobre uma questão, já se coloca em evidência a própria questão para si. Enquanto o sujeito fala, ele ouve o que diz. Ao falar para alguém, escuta-se o que é dito. Esse dispositivo proporciona com que os sons das palavras façam eco para o próprio sujeito que fala e também para o outro que as ouve. Deve-se salientar que essa técnica não impede certos inconvenientes. Rosa e Arnold, 2008, citam alguns, entre os quais o fator tempo. Acrescento também o fator da autorização da realização da entrevista nas instituições escolares. Esses são os inconvenientes mais citados nesse dispositivo por consumir mais tempo do entrevistado. Na informação em entrevista, qualquer deslize afeta a validação dos dados obtidos, tais como a falta de excesso de questionamentos, excessivo direcionamento por parte do entrevistador, excesso de perspicácia de ambas as partes, a confiança, a observação. Rosa, Arnold, 2008, página 88. Podemos apontar um fator inconveniente que, segundo Rucoy, 97, página 85, evocamos o paradoxo que consiste em interrogar um ser singular quando as ciências sociais, por exemplo, interessam-se pelo coletivo. O indivíduo é interrogado quando representante de um grupo social. Esse ponto de vista deve ser constantemente presente na ideia de qualquer investigador que pretenda evitar o risco de psicologizar o trabalho ou, a partir de um ponto de vista, generalizar as opiniões. Segundo Bogdan
e Bicklin, 1997, página 67, na investigação qualitativa, o objetivo principal do investigador é o de construir o conhecimento e não dar opiniões sobre determinado contexto. A finalidade dessa pesquisa é a capacidade de gerar teoria, descrição ou compreensão. Busca-se compreender o processo mediante o qual os agentes entrevistados constroem significados sobre o tema a ser investigado. Entre os autores que sistematizam sobre a prática da pesquisa qualitativa, é consenso que o papel do investigador não consiste em modificar pontos de vista do entrevistado, mas antes compreender os pontos de vista dos sujeitos e as raízes que os levam assumi-las e praticá-las. Bogdan, Bicklin, 1997, página 138. Na investigação qualitativa em educação, o investigador comporta-se mais de acordo com o viajante que não planeja do que com aquele que o faz meticulosamente. Bogdan, Bicklin, 1997, página 88. Ao realizar a entrevista, esse dispositivo pode atender satisfatoriamente por permitir a obtenção de informações contextualizadas, mesmo que essas não estejam explícitas nas argumentações dos entrevistados. Por serem dotadas de um estilo especialmente aberto, deve-se utilizar questões semi-estruturadas. Esse modelo também permite ao entrevistador solicitar ao agente entrevistado que explique o significado do que estava sendo dito no ato da fala. Para o entrevistador, a entrevista proporciona uma oportunidade de esclarecimento dos dizeres sobre o objeto investigado, possibilitando-lhe a inclusão de perguntas mais abertas, flexíveis e espontâneas, conforme o que estava sendo analisado. A confiabilidade torna-se um dos aspectos relevantes para se efetivar um trabalho de campo na coleta de dados. Por isso, o entrevistador tem que levar em consideração os seguintes dados ao realizar o trabalho da entrevista. 2 pontos. Dados sociais, sigilo e autorizações dos implicados no trabalho, conforme descreve o texto da epígrafe que inicia parte do texto. Considerações finais. A partir desse trabalho empírico bibliográfico que se fundamentou nas diferentes fontes, as quais abordaram reflexões e problematizações das questões metodológicas, demonstrou-se que o pensamento educacional brasileiro passou por diferentes ciclos entre convergências e divergências temáticas epistemológicas e metodológicas, cujas configurações são historicamente comprovadas nas produções de trabalhos científicos. Constatou-se também que a pesquisa na educação, pelas abordagens qualitativas, desenvolveram-se conforme novas fundamentações teóricas e epistemológicas foram sendo aplicadas nas investigações pedagógicas. Contudo, torna-se pertinente pontuar que o fio condutor dessa pesquisa não inclui outras perspectivas a serem problematizadas em trabalhos científicos. Além desses dados básicos descritos em relação à pesquisa qualitativa e o dispositivo entrevista como uma ferramenta investigativa para se construir dados de campo científico, conclui-se que o foco da pesquisa é a análise interpretativa e não a quantitativa dos dados. Portanto, destaca-se o processo e não o resultado em si. Busca-se uma compreensão contextualizada no sentido de que as atitudes e as situações liguem-se na formação, dando lugar para as representações das experiências e das palavras, e no reconhecimento do impacto dos processos de investigação sobre os que estavam envolvidos no contexto da pesquisa, ou seja, o pesquisador exerce influência sobre as situações em que está investigando e é, por ela, também influenciado. Sendo assim, reforça-se a necessidade e a importância em retornar o projeto de formação permanente de estudos, leitura e debates em torno das temáticas pesquisa qualitativa nos trabalhos de investigação que envolvem questões da existência humana.